Olá, paz do Senhor a todos, eu sou a diaconisa Laura, estou falando direto do CEI Itaipu para mais uma série Testemunhos GV, Testemunhos que geram vencedores. E hoje nós teremos aqui um testemunho de milagre e superação, testemunho de cura, cura da alma, cura física e realizações de sonhos, com a nossa querida Jamile. Olá, Jamile, seja bem-vinda. Obrigada, Laura, é um prazer muito grande estar aqui. Eu estou muito feliz pelo convite, eu agradeço a você o convite. Primeiro ao Senhor Jesus, pela vida, por tudo que Ele fez. E é uma satisfação imensa estar aqui. E além de agradecer ao Senhor, né, eu quero te agradecer pelo convite, agradecer ao pastor Alex, à pastora Ana Paula por abrirem essas portas aqui, a pessoa do pastor Valdir também, e a pastora Lucinha pela cobertura espiritual, pastor Alex e pastora Kátia também pelo apoio, pastor Alex que fez a produção aí de cabelo e maquiagem, agradeço muito. Né? Então todos vocês, a minha família, meu marido e meu filho que estão aqui me apoiando, aos meus pais também pela intercessão, por sempre serem meus maiores intercessores. Então a todos vocês, meu carinho, eu quero começar agradecendo. Você nasceu num lar cristão a princípio? Nós gostaríamos de saber. Sim, eu nasci no dia 18 de julho de 1984. Eu sou natural de Vitória, Espírito Santo, e sim, eu nasci num lar evangélico. Glória a Deus. Os meus pais são pastores, apóstolo Zenir, apóstola Leila, de Vitória, Espírito Santo, na Igreja Batista Filadélfia. E então, assim, graças a Deus, tive esse contato com a palavra desde cedo. Os meus pais tiveram sempre, desde cedo, essa preocupação de me guiar no caminho do Senhor. Amém. Mas a gente sabe que quem nasce num lar cristão, necessariamente, ainda não teve o seu encontro com o Senhor. Eu quero saber em que momento o Senhor falou com você e você falou, não é mais o Deus de ouvir falar, não é mais o que me ensinaram, é o meu Deus. Em que momento? Entendo. Realmente, né, a gente às vezes tem essa questão de pensar que, filho de pastor, né, filho de crente, crentinho filho de pastor, pastorzinho, mas realmente eu concordo com a sua fala. Chega um momento de que a pessoa tem que tomar a decisão por si própria, né, e tem que ter aquele encontro real com o Senhor. E comigo aconteceu quando eu tinha 7 para 8 anos, desde bem pequena, né, 7 para 8 anos. Foi lindo, foi muito marcante, eu nunca esqueci. Foi na Igreja Batista em São Pedro. Quero também mandar um beijo para todos os irmãos de lá, inclusive a Geni, minha amiga. E foi muito marcante, como eu falei, né, meus pais sempre me guiaram no caminho. Eu tenho muitas memórias boas, principalmente assim da minha mãe, aquela mulher assim que me guiava mesmo no caminho do Senhor. Eu lembro, eu até conversando com ela esses dias, eu falei, mãe, eu vou repetir tudo com o João Miguel, porque eu tenho memórias da minha mãe cantando louvores pra gente dormir, né? Sim, colocando versículos com folha chamex mesmo, e caneta, os recursos que ela tinha na mão, canetinha, e colocando versículos ao redor das paredes pra gente, quando estivesse aprendendo a ler, lendo e memorizando. A gente fazia um caderninho, eu lembro até hoje, dessa cor aqui amarela mesmo, um caderninho de devocional, onde ela lia o texto bíblico com a gente, depois pedia para fazer um desenho, eu colocava perguntinhas, uma coisa bem didática mesmo do que a gente entendeu do texto. Então foi nesse contexto que eu fui inserida e fui crescendo. Mas respondendo a sua pergunta na questão exata mesmo da conversão, foi numa das pregações do meu pai. Foi muito especial para mim. Na igreja? Na igreja mesmo, nessa de São Pedro que eu disse, Igreja Batista em São Pedro, que era um bairro de Vitória. Nessa época você estava com 7 para 8 anos, beirando quase que pertinho de fazer 8. Eu estava no culto, sentada do lado da minha mãe, e a mensagem foi sobre a cruz, sobre a crucificação de Cristo. E aquilo me tocou de uma tal forma que, assim, 7 para 8 anos eu não estava muito... Eu sempre fui aquela criança, assim, de que até certo ponto ficava na salinha. Depois eu mesmo falei, mãe, eu já entendo, eu já consigo entender a palavra, eu não quero mais essa linha, eu quero ficar aqui no culto, eu falava dos grandes, eu quero ficar aqui no culto dos grandes, dos adultos. Então nessa época, com 7 para 8, eu já assistia o culto normal com toda a igreja. E eu sentada lá, e meu pai começou a falar da crucificação, da coroa de espinhos, que ele foi cravado, né, com os pregos nas mãos, que furaram os lados, todo aquele sofrimento que Jesus passou. Quando caiu a ficha, eu creio que o Espírito Santo, né, porque a palavra fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Quando eu entendi que caiu a ficha, que o Espírito Santo foi movendo, que eu entendi que foi por mim, que foi pelos meus pecados e por amor a mim também que Jesus padeceu e sofreu tudo isso, aquilo me tocou de uma tal forma que não precisou de ninguém falar, Jamile, vai lá na frente, vai se converter, levanta a mão, não precisou. Eu mesma fui a primeira, eu me lembro claramente naquele dia, quando ele fez o apelo, eu fui a primeira e fui chorando. Eu já fui chorando. E a minha ele mãe... deve ter sido extremamente emocionante. Foi. E pra minha mãe também, a minha mãe chorando no banco da igreja, e ele também, né, muito surpreso que, poxa, né, na pregação dele, a própria filha, a primogênita, eu sou a mais velha de 5 filhos.
Então, né, e aí eu fui, me rendi ao Senhor, já prostrada ali no altar, chorando e agradecendo: Senhor, foi por mim, muito obrigada, eu quero seguir o Senhor, eu quero te servir, a minha vida é tua. E assim foi a minha conversão. Isso pra mim é muito lindo, porque minha filha aceitou Jesus aos 7 anos, apesar de não estar da igreja. Ouvir isso enche meu coração de alegria. E falar assim, em algum momento ela vai lembrar, o Espírito Santo vai lembrar ela desse encontro. Pode ter certeza, eu profetizo isso, que a palavra fala, Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não desviará dele. Aleluia. Ainda que talvez no momento, né, de repente esteja fora, como você falou, mas você pode ter certeza que a sementinha está lá plantada. Eu creio, em nome de E o Espírito Santo, no momento dele, germina. Porque é como eu te falei, eu tenho essas memórias até hoje, 37 anos. Sim. Mas eu lembro do caderninho de devocional, das músicas. A música que minha mãe cantava pra gente dormir, eu canto até hoje pro João Miguel, porque eu decorei a letra todinha. Ai, eu tenho que fazer isso mesmo? Não, amém, vamos. Você tem uma voz linda, vai? Vamos lá. É até do cantor cristão. A galera aí que é mais dessa época aí, que de repente conhece o cantor cristão, vai lembrar. Começa assim: finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Ela sempre cantava pra gente e depois fazia uma oração pra gente dormir. Muito marcante. Linda. Então, e aí você falou que você teve esse encontro com o Senhor, e aí a partir daí você foi viver do seu jeito ou do jeito do Senhor? Algum momento você se desviou? Não, graças a Deus. Eu não tenho um relato assim de me desviar, não. Assim, sempre seguindo o mesmo caminho do Senhor, crescendo em intimidade, busca. Jamile, nós sabemos aqui que você tem uma deficiência. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, se isso te incomodou na infância, na adolescência. Não, tudo bem. O nome é um pouquinho complicado. Eu costumo dizer que é quase que um trava-língua o nome da doença com a qual eu nasci. Se chama mielomeningocele. Muito grande, não, o nome. Mielomeningocele. Ela consiste na má formação de um dos ossos da coluna. Eu não tenho um dos ossos da coluna, né? A coluna vertebral, na região lombar, faltou um osso para mim, né? De nascimento mesmo, e ninguém da minha família tem mielomeningocele, só eu, né? Eu sou a única que tem essa enfermidade. Por quê? Hereditário? Não, ela não é hereditária, meus pais têm saúde perfeita, não tem nada, minha mãe se cuidou direitinho na gravidez. Aconteceu, eu costumo dizer, quando as pessoas me perguntam, eu entendo o seguinte: não foi Satanás, não, eu não dou a ele esse poder. Eu acho que o servo de Deus, quando está na presença de Deus, igual eu falei, meus pais sempre nos consagraram desde cedo no altar, então eu não dou esse poder a Satanás. Foi o diabo que colocou essa enfermidade nela. Não, eu prefiro acreditar na nossa vida que tudo que acontece é a permissão do Senhor. Então eu creio. E nem entendo que Deus que colocou também, nesse sentido, Deus quis que ela nascesse doente, ou Deus colocou a mielo em mim. Eu prefiro dizer o seguinte: Deus permitiu. E quais são as... Desculpa. E para me ensinar. Ao longo do testemunho eu vou contando o que eu aprendi com isso, e como isso me trouxe mais para perto do Senhor. Em Romanos 8:28 declara, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu entendo hoje que o que eu tive foi para a glória de Deus, e Deus trouxe benefício em cima disso, porque através da minha deficiência, através da minha meningocele, o meu relacionamento com Deus mudou e se aprofundou ainda mais. Então, contando um pouco, né? A minha infância, como eu estava dizendo, ela foi marcada por bullying. Eu cheguei a ouvir na escola: sai daqui, você não tem que lanchar aqui. Nesse cantinho aqui, quem vai lanchar agora no recreio é quem tem a perna boa. Falava assim, meu Deus, criança é cruel, né? Porque não tem essa... Eu escutei: você anda torto, você é esquerda e direita. O meu primeiro apelido na escola, esquerda e direita, pelo meu jeito de andar, por andar mancando. O pessoal que é esquerda e direita lancha ali, ó, sozinho. Você aqui não, aqui você não é bem-vinda. Aqui é quem tem perna boa, aqui quem não é 4 olhos.
Quem não precisa usar óculos, quem tem a vista boa, você vai lanchar lá. Isso por logo anos, nas primeiras séries, né? Sim, por anos da minha vida. Eu não quis falar com o professor, tudo bem, ia quietinha, mas dali já foram, né, já fui criando coisas negativas dentro de mim, sentimentos, né, negativos, às vezes até de inferioridade, minando comparações, sim, minando desde cedo o inimigo querendo investir nessa questão. E eu, assim, não cheguei a falar com os meus pais porque eu tinha aquela questão, gente, meus pais pastores já se envolvem. Hoje eu vejo que de repente foi errado, porque poderiam muito me ajudar quanto a isso, mas na minha cabeça de criança eu falei, eles já têm tantos problemas e já tem tanta coisa de tanta gente para resolver que... Você pensou neles. Isso, de poupá-los e fiquei comigo, mas depois eu aprendi a transferir tudo isso para Deus e me abrir com o Senhor e aí tudo foi resolvendo. Então essa foi a minha infância, marcada por esse bullying, pela rejeição na escola. A parte da adolescência começou um pouco na questão da comparação, que é outro veneno também para a nossa autoestima, né? Eu comecei a meio que me comparar com amigas de escola, com amigas da igreja. Eu considero o seguinte, que eu nunca me revoltei com Deus no sentido de, Senhor, por quê? Né? Ou de, às vezes, querer sair da igreja, ou de me afastar, porque... como eu falei, a falta de um osso, né? Tudo foi ocasionado porque eu não tenho um dos ossos da minha coluna. Seria muito fácil você chegar e falar assim, o Senhor me criou assim, então a sua culpa, é sua isso, culpa. Eu nunca fiz isso. Eu acredito até pelo temor, né, da criação que eu tive no Evangelho, então nunca tive essa coisa de culpar o Senhor. Mas eu confesso que o perguntar por quê, eu cheguei às vezes a questionar, né? E eu já, às vezes, falava, Senhor, mas... Eu me lembro que na minha adolescência, numa época, eu vi uma reportagem falando, acho que de um assassino que matou várias pessoas em série, estuprador, algo assim. E eu lembro que depois de escutar isso, eu entrei pro meu quarto e eu questionei o Senhor. Falei, Deus, esse estuprador, ele anda direito. Esse assassino, ele anda certo. Ele não anda mancando como eu ando, porque ele tem esse osso na coluna que faltou em mim. Então, por que faltou em mim? Então, foi um processo de cura, de aceitação, de entender o propósito, até que o Senhor foi trabalhando e trabalhando primeiro. Eu considero e eu digo o seguinte, que antes a cura da minha, ela aconteceu. Eu vou explicar como foi, como se procedeu, mas hoje eu entendo que Deus, além de me curar no físico, curar da minha luminogocele, Ele queria tratar também... Você foi curada. Sim, Ele queria tratar também a minha alma, a questão de aceitação, de me enxergar como Ele me enxerga, de me entender como filha de Deus, como filha amada. Então teve todo esse processo. A cura física aconteceu da seguinte forma: até os 4 anos eu não andava, né? E quando eu nasci, o quadro era tão sério, Laura, que os médicos falavam, olha, desiste que ela não vai andar. E se ela ainda sobreviver, vai ser vegetando em cima da cama. Então imagina você, um casal, né, de servos de Deus, casal novo, a primeira filha a gente tá cheio de expectativa, cheio de sonhos em cima da criança. Então a minha mãe conta que os médicos chamaram os dois na salinha e falaram, olha, ela não vai andar, não se apeguem a ela, porque se sobreviver vai ser em cima de uma cama vegetando e a gente não dá muita expectativa de vida para ela, no máximo 1 semana. E ainda bem que os seus pais, ele sabia que Deus era da última palavra, né? Isso aí. Então, e a minha mãe conta mesmo que o meu nascimento forjou muito mais ainda a fé deles, na questão de busca, de orar mais, de buscar mais e crer no milagre. E assim foi. Até os 4 anos eu não andava. E eu me lembro uma cena muito forte da minha infância também, do meu pai chegar todo com um semblante triste em casa, com um par de muletas na mão e me falar, Jamile, eu trouxe essas muletas aqui, até então eu não andava, e ele falou comigo, olha, o seu ortopedista, o seu médico falou que pra gente começar a treinar você com as muletas, porque você, pra andar, se andar um dia, vai ser com muleta. E ele até colocou uma fita vermelha é minha cor preferida, colocou um laço vermelho, assim, pra eu tentar me adaptar e gostar e tudo. E ele conta que as pessoas iam me visitar, iam no hospital, iam lá em casa, na minha parte de gessos, aparelhos ortopédicos nessa fase, e elas saíam motivadas pela minha fé. A sua fé. Né, pela fé que eu já tinha, pela linguagem de fé. Então ele conta que a minha resposta para ele foi, pai, pode dar essas muletas para quem precisa, eu não preciso delas. Ele, minha filha, mas o médico acabou de falar, eu saí do consultório do médico agora, ele conversou comigo e falou que você vai precisar. Ele falou, não, Jesus vai pegar na minha mão e Jesus vai me fazer andar. Eu não preciso delas, pode doar para alguém da igreja, pode doar para algum vizinho, para alguém que precisa, eu não vou precisar delas. Jesus vai pegar na minha mão e vai me fazer andar. Então é a fé de uma criança. Eu creio muito nisso,
no mover de Deus através das crianças, né? Na fé, na pureza, e que Deus fala com elas também, Sim. né? Chamou Samuel numa idade pequena, então Deus faz. E assim foi. Nesse momento em que você não quis as amuletas, que você acreditou que Jesus iria segurar a sua mão e fazer caminhar, como começou esse processo? Então, como eu disse, né, a cura física aconteceu a de alma e a física também, né? Daí, até então não andava, eu tive que fazer mais de 12 cirurgias para corrigir, né? No total de Isso, mais de 12. Primeiro, eu já nasci fazendo cirurgia. No dia do nascimento, eu já fiz uma para fechar a coluna, porque a minha meningocele, ela nasce com a abertura no lugar que falta um osso. Então, foi feita ali a cirurgia. Até hoje, eu falo que é para efeito de testemunhos. Depois aqui da gravação, se você quiser apalpar e colocar a mão para sentir, foi colocada uma válvula na minha cabeça, porque os médicos falaram que eu ia ter hidrocefalia. Então, para conter a hidrocefalia, foi colocada uma válvula. Então, assim, eu fui curada, não tive hidrocefalia. Tá aqui, só para não ter que operar e abrir a cabeça para tirar. Mas eu falo que é testemunho. Então tá aqui, eu tenho uma placa de platina na perna, porque eu tive luxação do quadril. E por que eu ando mancando? Só para explicar por que eu ando, né? Porque agora que a filmagem a gente vai pegar. A perna direita, ela é maior um pouco que a esquerda. E eu uso uma palmilha interna dentro do calçado para compensar. Mas, em vista do que os médicos falaram, que ia morrer em uma semana. E se ficasse viva, sequelas e vegetando. E vegetando, né? É uma coisa mínima, né? E eu costumo dizer que a mielomeningocele na minha vida é como Paulo fala, é o espinho na carne. Mas isso me trouxe o quê? A continuação do versículo, mas a tua graça me basta. Amém. Né? Então eu aprendi com isso o que é a graça de Deus. Desculpa. E a cura da alma aconteceu exatamente no seguinte sentido: quando eu entendi que não foi Satanás que colocou essa enfermidade na minha vida e não foi nem o Senhor, foi apenas uma permissão dele, e tudo com um propósito. Um dos propósitos é estar aqui hoje testemunhando, é estar contando aqui para milhares de pessoas, para os ouvintes daquilo que Deus tem feito na minha vida, e para dizer para você que está assistindo agora: eu não sou filha preferida de Deus, eu não sou a queridinha do Senhor. Deus não tem filhos prediletos, Ele age, né? À medida da nossa fé, à medida que a gente crê, à medida que a gente se entrega a Ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Né? O texto que ela leu aqui, da filha de Jairo. Então, aquele que se aproxima do Senhor e crê que Ele pode salvar, curar, libertar e fazer aquilo que você tiver necessidade, se Ele encontrar fé no seu coração, Ele vai fazer. Amém. Então, Deus, Ele age. E a partir do momento que eu fui me entendendo como filha amada de Deus, amada incondicionalmente, aí voltando para a minha conversão, né, na questão da cruz, que a crucificação e a morte dele foi por amor a mim, eu falei: não, eu não tenho que ficar carregando complexo. E eu tive um momento muito interessante de cura interior do Senhor na minha vida em relação ao meu nome. Eu sempre gostei do meu nome. Meu nome é Jamile com LLY, super enfeitado graças ao meu pai. Pai, te amo. Eu achava um pouquinho complicado na época da alfabetização escrever com 2 L's e Y, mas hoje eu amo, eu aceito. Nem todo mundo é assim, você é seu. É a minha marca. Eu falo que a Jamile do Raul Gil é com L só, né? O meu é com 2, mas assim, eu gosto, mas o meu nome ele foi marcante pra mim, principalmente quando eu descobri o significado. E foi justamente num momento de um encontro de cura interior. Qual é o significado que do seu nome? Que o Espírito Santo, agora brotou a curiosidade, né? É um nome árabe que significa bela, formosa. Aí olha só, mas para quem na adolescência teve problemas de baixa estima, olha o rema e olha o significado carregado e forte. No dia que eu descobri, no momento que eu descobri, foi como se o Espírito Santo estivesse falando pra mim: olha, você que por enquanto está se vendo assim, mas aos meus olhos você é como seu nome, bela, formosa. Amém. Mas aí você amou o seu nome. Sim, e daí começou a cura da alma, de aceitação, de me ver como Deus me enxerga, de me aceitar. E hoje, tanto que pra mim não tem problema nenhum em falar disso. Hoje eu me aceito, agradeço a Deus pela cura física, me aceito como eu sou e não tenho nenhum preconceito contra mim mesma e contra a deficiência, tanto que é natural pra mim o falar disso, né? E poder dar essa informação para quem não conhece a respeito da doença e Sim. crendo em Deus. Sim. Passando pelos processos médicos que o Senhor capacita pessoas para tratar, sim. confiar e receberá a cura.
Em nome de Jesus. Exatamente. E aí, assim, eu só agradeço, gente, porque aos olhos humanos, assim, a gente sabe que na nossa vida, a gente que crê em Deus, quem dá a última palavra é o Senhor. Mas pela medicina, não era realmente para eu estar aqui. Eu me lembro que antes até da gravidez, eu vou chegar na parte do testemunho que eu vou falar de casamento e gravidez, mas eu me lembro de precisar fazer um exame radiológico, eu não me lembro que exame que foi, mas eu sei que eu deitada, eu fui atendida primeiro pela enfermeira, coloquei a roupa para fazer o exame de imagem, isso, lembrei o nome agora que fala. Porque eu não sou da área de saúde, meu marido que então a gente tem essas dificuldades. Eu fui fazer um exame de imagem e a enfermeira que me atendeu me pediu para colocar a roupa e tal, e começou. E depois a médica que chegou. Quando a médica chegou, eu já estava deitada. Então, ela só por conta de olhar minha canela fina, que é uma das sequelas da mielo, ela perguntou, você tem mielomingocele? Você teve? Eu falei, sim. Ela, tá. Aí fez o exame, olha, tá tudo bem, tá tudo normal e tranquilo, pode levantar. E aí falou com a enfermeira, chama o acompanhante dela para trazer a cadeira de roda. Aí eu fiquei escutando, mas ela não fez por mal. Depois eu fui entender, não foi preconceito, não fez por mal. E eu entendi o seguinte, que ela achou que eu fosse paraplégica, né? Porque acontece mesmo. Eu conheço casos, eu tenho amigas que tiveram mielomingocele, que com elas aconteceu o que os médicos falaram, se sobrevivesse em cima de uma cama vegetando e provavelmente não vai andar, né? E então, mas graças a Deus comigo isso não aconteceu. E aí eu falei com ela, até a enfermeira falou, não, doutora, ela anda. Laura, a mulher fez uma expressão assim de espanto, ela, o quê? Ela, não, mentira. E me perguntou, ela, não, você o quê? Eu falei, não, doutora, eu ando. E aí depois disso tudo, né, você namorou, casou, teve filho. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, Deus é maravilhoso, né? A palavra fala que Ele faz infinitamente mais. E na minha vida, graças a Ele, não foi diferente. Eu, como todo boa adolescente, sempre tive sonho de casar, de constituir família, e Deus fez. Eu conheci meu marido através de uma rede social evangélica. E nós nos conhecemos, os dois de Vitória Espírito Santo. Depois você me dá esse nome aí, né? Tá. Essa rede social aí, passo. evangélica. Te passo. Eu tô orando. Isso, vou te passar. E então nós nos conhecemos, nós dois somos de Vitória, Espírito Santo, não éramos da mesma igreja, porém ele passou a frequentar a nossa igreja, a que eu congregava em Vitória, e nós começamos a conversar pela internet, até depois trocar celular, o número de celular, falar por mensagem, WhatsApp, e aí foi, até que chegou o dia que ele falou, olha, eu quero te conhecer. E eu, né, com a ideia da minha mãe e da minha tia, marquei com ele para ele me conhecer no casamento, exatamente no dia do casamento do meu primo, onde eu estava marcada para cantar. Sabia? Não. Aí é que tá, vou entrar nessa parte da mielo, né? Não sabia. Até então a gente só conversava, eu falava sobre tudo, sonhos, ministério, tudo muito batia muito, a gente pensava sempre da mesma forma, os princípios, então tudo até então estava casando e estava muito legal e tudo, aquela amizade sendo firmada. Até então ninguém tinha pedido ninguém namoro, não, só os papos fluindo mesmo e a gente rolando aquela identificação. Eu falei, Deus, eu acho que agora vai e tal, animadinha e orando e tal. E até que chegou um momento, olha, eu quero te conhecer, eu não quero ficar mais só conversando por telefone e WhatsApp. E aí foi quando eu comentei com a minha mãe já aflita e tipo, mãe, e agora? Na minha cabeça eu falei, pronto, agora vai tudo desmoronar, ele não vai querer, e o medo da rejeição e aquela coisa. E aí ela... Nessa época você estava já com quantos anos? Ai, eu estava com 30. 30. Isso, 30. Foi 2014, isso. E aí a gente... conversando, a minha mãe, minha filha, todo relacionamento para dar certo começa na base da sinceridade, da verdade. É verdade. Então, fala com ele, conversa. Verdade liberta, né? Isso, conversa, fala com ele sobre as suas limitações. Então, no telefone mesmo, quando eu sugeri da gente se conhecer no casamento do meu primo, porque, como eu falei, meu primo se casou e me chamou para cantar. Eu falei, gente, o momento perfeito, eu ia estar maquiada, com a roupa lá toda apropriada, segura, cantando, que eu sei fazer, que eu amo fazer, que é estar adorando o Senhor. Então eu falei, é uma maneira. E eu sabia então também pelo site que ele também era músico e tal, eu falei, então pronto. Mas ficava naquela insegurança da questão da deficiência. Aí eu lembro que eu liguei, convidei para ele ir ao casamento e tal. Ele falou, não, eu vou. Eu falei, olha, mas tem algo que eu queria te contar.
Ele, o quê? Eu falei, olha, eu sou portadora de deficiência. Eu tenho minha luningocele e tal, é uma questão assim e tal, eu ando desse jeito, já fiz várias cirurgias. E eu fui contando tudo. E, gente, pra minha surpresa, Deus é maravilhoso, né? Eu pensei que daí ele nem fosse ao casamento, ou fosse arrumar alguma desculpa e cair fora. A palavra dele foi, é só isso? Lindo, né? Eu falei, como assim só isso? Eu falei, pra mim você ia falar que tem filho, ou alguma coisa, né, assim, que pra mim ia ser muito mais chocante. Quer dizer, a questão da deficiência pra ele não foi, ele conheceu problema nenhum. Ele falou, Jamile, eu me encantei e eu me apaixonei por você pelo exterior. Sim, pra mim você é bonita, mas pela mulher que você é e pelo interior, pelas suas coisas que você fala, pelo que você acredita, pela sua forma intensa de ser com Deus, pela sua fé, pelo seu testemunho, por tudo que Deus já fez, como Deus te usa. Pela Jamile, e você não, eu não te vejo como deficiente, você não é uma deficiência. E uma fala muito interessante que ele usou, ele falou, hoje é você, e se Deus não tiver misericórdia, amanhã se eu sofrer um acidente, pode ser eu. Então assim, Então assim, aquele coração do cuidado, aquela... Ele já estava apaixonado. E não, assim, eu percebi, né, e uma coisa que eu muito admiro nele, que não é só aquela coisa carnal, igual com o homem, olhando toda a questão da parte espiritual da coisa também, outras qualidades e maturidade mesmo pra aceitar uma coisa dessas, né, porque é raro. Então ele foi me falando isso e depois ele até comentou, olha, eu não sei se você viu no meu perfil do site, mas além de música eu sou enfermeiro. O quê? E, gente, eu não sei, eu falo que Deus escondeu de mim essa informação para chegar nessa melhor parte, para essa surpresa, porque eu não vi no site que ele era enfermeiro, eu só via, minha mãe fala que eu só vi a parte que me agradou da música, mesmo chamado ministério. Mas depois ele falou, eu sou enfermeiro, ele falou, e agora, conversando com você, eu entendi por que Deus me direcionou para fazer enfermagem, porque enfermeiro geralmente, para ter esse perfil, gosta de cuidar de pessoas, e principalmente, né, da saúde e tudo. Ele falou, então, se Deus estiver mesmo nisso, e aí ele foi falando, antes mesmo da gente se conhecer pessoalmente, falou, se Deus estiver mesmo nisso, eu vou amar cuidar de você. Aí, mãe, já foi me derretendo. Isso na véspera da gente se conhecer pessoalmente. Pensa num papo desse. Eu falei, Deus, é ele, eu quero. Então, assim, foi tudo batendo. Já me apaixonei logo de cara, quando a gente foi conversando, então, né, pelo físico, exterior. E eu gosto de moreno. Você tá falando aí da sua cor, a gente conversou, eu amo. Mas não só isso, pela pessoa que ele é, o caráter, homem de Deus, o mesmo chamado. Então, foi isso. Então, nosso casamento foi uma cerimônia linda. Eu, graças ao Senhor, louvo a Deus por isso, eu tenho um casamento abençoado. Foi debaixo de muita unção, debaixo de oração. Eu não trouxe aqui, né, depois eu posso mandar a foto para testemunhar. Fica de testemunho, falar rapidamente para as solteiras. Na minha época de solteira, Deus me orientou a fazer um caderninho, meninas. Então, se vocês se testificarem para vocês, façam. Não estou querendo colocar doutrina aqui, estou só comentando algo que me edificou. Se edificar a vida de vocês também, vocês sentirem, mas eu senti direção de Deus de fazer um caderninho, de colocar minha vida sentimental todinha diante do Senhor como um diário, e eu tenho esse diário. Então, primeiro eu coloquei lá para Deus orações. Senhor, hoje eu tô assim, eu acho que o Senhor não vai mandar, eu acho que a pessoa não vai chegar. Tudo que eu tava sentindo em relação à vida sentimental, eu registrei nesse caderno. Às vezes que eu ia cantar para as minhas amigas também, Senhor, hoje eu cantei no casamento da minha amiga, eu fiquei feliz por ela, mas quando vai chegar a minha hora? Então, todas as ansiedades, tudo eu derramei ali no caderninho. E depois, até que chegou um momento que o Espírito Santo começou a ministrar e falar, olha, você colocou tudo para mim, né? E aí eu fui, até fez parte do meu processo de cura na restauração desses sonhos e tudo. Só que depois teve um momento que eu senti que o Espírito Santo começou a falar, olha, agora fala como é que você quer o seu casamento, como é que é a pessoa. Então, e aí Deus fez. Então, eu louvo ao Senhor, são 7 anos de casamento, eu falo que é 7 anos de uma vida inteira. Casamentos, né, firmados no Senhor, a gente crê que é para sempre. Então, eu louvo a Deus pelo marido que Ele me deu. E aí, falando de filho, foi outro milagre, porque assim, e é muito interessante quando a gente sai na rua, quando a gente tá andando, eu e o Jordano, porque as pessoas não esperam. Infelizmente existe realmente o preconceito das pessoas com deficiência, não esperam muito. Eu ia te perguntar como é viver nesse mundo onde tem tanto preconceito, sendo casada, tendo filho, lidar com os olhares e até as perguntas, né? Sim, e a maldade. Sim. Existe. Tem, a gente às vezes está cercada de olhares maliciosos, tipo assim, gente, ela casada, como assim, deficiente? Mas, gente, deficiente, eu falo o seguinte, a minha meningocele, ela não me atrapalha em nada, eu levo uma vida normal, eu trabalho,
Eu estudei, consegui fazer a minha faculdade, a minha pós, sou formada em letras, português. Deus me deu a graça também de me tornar funcionária pública. Eu trabalho ali na UF, no Hospital Antônio Pedro. Então, assim, são vitórias que, caminhando com o Senhor, Ele vai nos dando. E eu falo, gente, deficiente é uma pessoa como todas as outras. Nós somos pessoas normais, apesar das deficiências. E eu falo, a Mielo não me atrapalha em nada, eu levo uma vida normal. A única diferença que eu vejo da Mielo para quem não tem é que eu penso o seguinte: a Mielo não... eu não me defino como a Mielo Meningostelli. Eu tive Mielo. Eu não sou a Mielo Meningostelli. Eu tive. Então é diferente. Então, assim, a minha ótica mudou, a minha forma de me enxergar, a minha autoestima, tudo graças a essa cura que eu falei de alma. Então, mas existe sim, existe aqueles olhares e as pessoas, e como assim, mas por que ela? Mas eu entrego pra Deus, eu assim, não fico com raiva às vezes desses olhares. Não, eu penso o seguinte: é com Deus, quem fez foi Ele, é bênção que Ele deu pra minha vida, Ele me escolheu e, como eu falei, Deus não tem filhos prediletos, mas é a graça. Ele escolheu me abençoar, escolheu me privilegiar, e eu falo, presente de Deus a gente honra e a gente cuida, agradece e cuida. Você também, como e eu você, só agradeço. E como você relatou, você não culpou, você não ficou... Você até, momentos, né, claro, a gente é humano, questionou, mas você não o abandonou. Não. Você vive a sua vida para declarar isso que o Senhor tem feito. Sim. E hoje você colhe os frutos de estar sendo honrada por Deus por tudo Exato. Que você confiou nele. Exato. E foi obediente, né? Isso. E falando do meu filho... o João Miguel é outro milagre, porque a minha mãe costuma dizer que João Miguel é o milagre do milagre, porque eu, segundo os médicos, como eu disse, eu não passaria de uma semana e se sobrevivesse seria vegetando. E o João Miguel, ele também é um milagre. Ele, pela medicina, pelas minhas leituras que eu já fiz, se eu gerasse um filho biologicamente, ele teria 5% de chance também de ter a recorrência da mielo, de nascer com mielo meningocelli também. Apesar de que, pelo meu médico, o meu obstetra, ginecologista obstetra, o Dr. Carlos Negueli, quero até mandar um abraço, ele foi pessoa de Deus que ele colocou na minha vida, porque ele já tinha experiência com partos de pessoas com mielo meningocelli. E eu fui escolhi aleatório, ele que direcionou para que eu consultasse, começasse tratamento com ele. Não foi ninguém que indicou, a gente que foi direcionado por Deus para começar a consulta, esse pré-natal, essas coisas, essa preparação com ele. Ele me passou muita segurança, ele falou: Jamile, fazendo o pré-natal direitinho, tomando as medicações, ácido fólico, tudo, não tem problema nenhum. E aí nós fomos e tal, começamos as tentativas para engravidar. Não estava muito dando certo, e aí até que orando e tal, e clamando, o Senhor mesmo confiando, chegou um momento do tão sonhado positivo. Né? E o João Miguel é um milagre, tá aí, todos conhecem, saúde perfeita, não tem mielo meningocelli, não tem deficiência nenhuma. E foi uma gravidez muito tranquila. Em casa, eu fui liberada no serviço por conta da licença Covid para fazer só o trabalho remoto. E eu falo que foi fazer o trabalho remoto e também ao mesmo tempo ficar ouvindo louvor e pregação o dia inteiro. Então por isso que eu vejo que ele é um menino abençoado e calmo. Então foi muito tranquilo. E assim, a única coisa que eu tive com 36 semanas, eu tive que interromper a gravidez e já fazer o parto dele apressado, assim, apressar, porque eu tive problema com a minha placenta, porque ele teve prematuridade e baixo peso. Ele nasceu com 1,960 kg. Ficou 13 dias na UTI, foi mais um teste assim, teste do Senhor para nossa fé. E foram 13 dias de angústia. Ficar visitando ele, não poder levá-lo para casa. E eu ficava ali só amamentando. Eu não tive nem resguardo, porque fiquei direto amamentando ele. Mas para honra e glória do Senhor, hoje ele está aí com mais de 7 quilos, acho que já está em 8, alguma coisa, beirando 9, está pesadinho demais. E falante, já fala mãe, vovó, todo. Então, assim, bênção do Senhor na nossa vida e resposta de Deus. O dia, eu falo que foi muito marcante, só para fechar. O dia, porque como eu falei, a mielo é a falta de um osso, né? O dia que tem aquela, não me lembro agora, se é morfológica ou qual era a outra, mas que a gente vê a coluninha todinha e que a gente vê fechada, foi muito marcante. Eu angustiada, orando, né, o Senhor, como é que vai ser essa outra hoje e tal, e Deus me levou lá naquela passagem, é um versículo assim que diz: assim como tu não sabes o caminho do vento e nem como é o caminho do jovem como uma donzela, tu não sabes como se formam os ossos no ventre de uma grávida. Eu não lembro a referência, eu creio que está em Salmos, mas eu amei, e foi assim a chave, como se Deus estivesse falando para mim antes até de confirmar mesmo na outra. Confia, a coluna dele tá fechada, né?
Então, deu várias experiências na questão até da gravidez, e ele tá aí para honra e glória do Senhor. Então, essa é a minha história, essa é a minha superação, né? Tive momentos difíceis, sim, mas o mesmo Deus que fez tudo isso na minha vida, me deu uma família, me deu um casamento, família, sonhos, filhos, ministério. Hoje nós somos adoradores, temos o nosso ministério no meio da música, na questão da música, que é o nosso chamado. E João Miguel tá entrando na mesma coisa, porque ele adora 3 palavrinhas, louvor, tá na mesma veia. Então, é o que eu quero deixar para você que está nos assistindo. Não existe, a palavra fala, não, para Deus não existe impossível. Para o Senhor, né? Não existe coisas impossíveis. Aquilo que você julga impossível, se você está desenganada pelos médicos, se os médicos falaram, olha, não tem jeito, está em fase terminal, está pouco tempo de vida, ou seu casamento, se está parecendo que vai rolar divórcio, se... Eu não sei qual a situação, se é filho desviado, se é filho nas drogas, eu não sei, mas o que eu sei, eu quero ministrar na sua vida agora, no seu coração, é que o mesmo Deus que atuou na minha vida, o Jeová Jireh, que curou a minha alma, me fez me aceitar, e o Deus que me levantou da morte, não me deixou morrer e fez tudo na minha vida, é Deus para fazer na sua, se você tão somente crer nele. Hoje nós aprendemos aqui com o testemunho da Jamile que se você quiser viver uma vida de bênção, você precisa desistir da autopiedade. Foi isso que ela fez desde pequenininha. Ela creu, ela confiou e ela foi viver os propósitos que o Senhor tinha para a vida dela. Amém. Viva também crendo em Jesus. E o mais, tá aqui a Jamile. Ele fará. Ele fará. Amém.